Hoje o assunto é bem delicado, então não precisa se identificar. Aí, de repente, você vai para um barzinho com os amigos, não tem problema nenhum chegar, né, Luquinha, e tomar um copinho de chopp, pedir uma bebidinha. Mas e aí, quando o limite é extrapolado? Pois é, às vezes a pessoa perde o limite com a bebida, né? E o beber pode virar algo rotineiro, algo que a pessoa precisa, Solange. Precisar do álcool para, se não tiver uma bebidinha na festa, não é legal. Você sabe quais os riscos e o efeito do álcool, principalmente do lado psicológico, comportamento, como é que a gente consegue sair dessa situação? Ela está aqui para tirar as nossas dúvidas, veio de Taubaté, querida doutora Lenina Mattioli, que é nutróloga, doutora, linda. Linda Ela mesmo. parece a feiticeira do filme, é uma Barbie. É a Barbie doutora, não tem a Barbie não profissões? Tudo bem, doutora? Não, depois fecha no rosto dela. É a Lembra Barbie da feiticeira? Tchim, 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 tchim. Esqueci o nome da atriz que faz. É a cara eu também dela. não lembro. Linda, mas tudo é bonita bem. também. Como a gente disse há pouco, já tem gente aqui no ao vivo, bastante gente com pergunta aqui também no inbox, mas você não precisa se identificar. Lenina, a gente estava conversando lá fora sobre beber ou não beber em algumas situações, festinhas, etc. e tal. Quando o álcool deixa de ser beber socialmente? Então, eu li uma frase bem interessante que fala que deixa de ser social quando a sociedade começa a perceber que você está bebendo. O vexame, a quantidade de vezes, e quando aquilo começa a alterar a sua vida, o seu relacionamento, o seu comportamento e a sua interação com as outras pessoas. Quando a sua personalidade começa a ser uma quando você bebe, outra quando você não bebe, quando você precisa daquilo para realizar alguma tarefa. Por exemplo, eu estou inseguro, eu bebo, eu estou tímido, eu bebo, eu estou nervoso, eu bebo. Que aquilo começa a participar da sua vida e que o álcool começa a ter um peso muito grande. O álcool começa a mandar em você, vamos dizer assim, quem manda em quem, né? Quando o álcool começa a ser, vamos dizer assim, uma muleta ou algo que você precisa dele. Olha aí só, é o ponto. Uma dica muito legal que ela deu, a muleta. Se a muleta é o álcool, você já está nesse vício. Chama-se alcoolista agora, viu, Luquinha? Forçar então alguma pessoa ao vivo, não sei se você quer se identificar ou não. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, meu querido, não sei se você quer falar o nome ou não, mas pode fazer a pergunta já, por favor. Maria de Taubaté. A gente está sem o som aqui no estúdio, o som Pedrão. acho que perdeu, né? Você consegue colocar? Vamos ver, caiu a linha? ligação? Tenta ligar pra gente novamente, tá? Vou fazer uma pergunta aqui. Aliás, fica o toque pra você que quer participar hoje, não quiser se identificar à vontade, tá bom? Que nem esse querido aqui. Ele disse que tem uma família com 3 filhos, é casado, só que ele percebe que todo dia ele precisa da cervejinha. Ele não sente que a cerveja afeta o dia a dia dele. Só que a simples necessidade de precisar está incomodando. Isso pode piorar? Isso pode piorar e é muito interessante, ele já tem a percepção de que aquilo não está bom. A primeira coisa que a pessoa tem que sentir é que aquilo está incomodando. É o primeiro passo para a pessoa se livrar, vamos dizer assim, desse vício, que no caso para ele já está sendo um vício porque já está alterando, ele precisa todos os dias. Quer dizer, o álcool ele está mandando na escolha da pessoa, na verdade, né? Tem uma querida aqui que a gente não vai depois identificar o nome dela, já a gente vem com a informação. Ela está pedindo para você falar, Lenina, sobre a violência dentro de casa quando se tem o álcool. Não só o marido, no caso dela, são os filhos. E ela disse que ela está muito preocupada e não sabe mais como agir, viu, Luquinha? O mais difícil mesmo também é para quem tem alguém na família, né, só? E eu estou aqui recebendo vários contatos de pessoas que realmente sofrem porque tem pai, irmão, que estão entregues ao alcoolismo. Já a gente ajuda você de casa. Fazer a pergunta do Mauro Machado, que foi muito sincero aqui com a gente, e pergunta o seguinte, doutora. Beber 2 latas de cerveja por dia prejudica meu comportamento? É algo normal? 2 latas de cerveja por dia. Só a gente fez as contas. Em uma semana, 14 latinhas. 14 vezes 4, 16, 4, 56 latinhas no mês. 14 eu acho que é mais que um engradado. Eu não sei quanto vem no engradado. Eu também nem sei, Solange. Eu sei que é coisa. Não sei. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte, tem algumas diretrizes de consumo excessivo de álcool, né? Consumo excessivo de álcool quer dizer quando você consome mais do que 1 dose de álcool, mais do que 5 dias na semana. Seriam mais do que 5 doses de álcool nos dias da semana, sendo que 2 dias você não consumiria álcool.
Só que assim, é muito mais profunda a questão, porque a gente tem que ver quanto esse álcool interfere socialmente nas relações dessa pessoa com a vida dela. Então, a gente pode considerar que uma pessoa que beba 2 latinhas de cerveja por dia, ela seja alcoolista, e pode também não considerar que ela seja alcoolista, dependendo de como isso influi na vida dela. É lógico que quando a gente parte para o consumo excessivo de álcool, e isso seria classificado como um consumo excessivo de álcool, a gente predispõe a você ter uma chance maior de se tornar alcoolista. Se isso está influenciando na sua vida, você tem que procurar ajuda, se isso está te incomodando também, e principalmente se as pessoas em volta estão percebendo que você se altera todas as vezes que você bebe, você deve procurar ajuda, porque isso pode sim ser um sintoma de uma dependência. Pois é, tem aqui uma história de uma pessoa que começou com 1 latinha por dia, ela já não para de beber álcool mesmo, álcool, porque a família escondeu a bebida, ela toma álcool pela manhã. Luquinha. Que triste, né? Fica aqui com a gente, quarta-feira, dia 10 de maio. A gente está falando sobre os riscos do álcool. O que o álcool pode fazer de mal, não só para o seu organismo, né? Fígado, rim, mas aqui, ó, para a saúde da sua mente, o comportamento, como é que você percebe, de repente, que a pessoa não está bebendo só socialmente, já está prejudicando o trabalho, o relacionamento, violência dentro de casa. Ela está aqui para nos ajudar, a nutróloga Lenina Mattioli, e ela está aqui para te orientar, não precisa se identificar. Entendi. Luquinha, antes da gente falar de uma coisa muito séria, que são os acidentes de trânsito, tem imagens impressionantes que a gente vai mostrar para vocês, tem uma pessoa na linha. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Linda, eu não vou perguntar seu nome porque eu não sei se você quer se identificar. Você quer se identificar? Meu nome é Maria de Taubaté. Oi, linda, pode ficar à vontade. Eu queria perguntar uma coisa para a doutora, se a pessoa está tomando remédio de pressão, aí pode tomar bebida, sim ou não? Quando a pessoa está tomando um antidepressivo, ela toma qualquer tipo de bebida alcoólica, qual o rebote que isso pode acontecer? Na verdade, assim, pequenas quantidades de álcool, do tipo, vou brindar no aniversário, vou brindar no ano novo, a pessoa tomar uma taça de vinho, de champanhe, isso não altera diretamente o efeito da medicação. Mas se essa pessoa ela é usuário contínuo de bebida alcoólica, isso pode alterar o efeito da medicação, porque o álcool ele age diretamente no sistema nervoso central, ele é um depressor do sistema nervoso central, ele vai agir exatamente nos mesmos locais em que aquele medicamento deveria agir. Então, ele pode ou diminuir o efeito da medicação ou potencializar esse efeito. Então, assim, a orientação é o seguinte: você vai estar numa festa, você vai fazer um brinde, um gole, meia taça, isso não vai alterar o seu medicamento de depressão. Mas beber continuamente, você pode interagir o álcool com essa medicação pelo efeito dele no cérebro. O antidepressivo fala assim, sossega, o álcool fala, uhul, então o organismo fica pirado, Fica não sabe? Não Mas é a pergunta aqui do nosso querido amigo, que ele pediu para não falar o nome, ele disse que quando ele bebe, ele perde a memória. Aliás, a gente precisa beber muito. Diz que beber um pouquinho, a pessoa já fica meio inconsciente. A gente sabe que existem vários riscos relacionados a isso, né? Mas por que isso acontece? Tem pessoas que são mais sensíveis ao álcool do que outras? Tem pessoas que são mais sensíveis ao álcool, e o álcool ele é um depressor do sistema nervoso central. Então, ele vai diminuir todos aqueles neurotransmissores que estão ali, e você vai, como se o seu cérebro funcionasse mais devagar, né? E quando a pessoa é mais sensível, ela pode ter essas amnésias relacionadas ao álcool, que são assim, eu bebi, eu não lembro nada do que eu fiz, que são essas coisas mais, vamos dizer assim, pontuais, relacionadas a um consumo excessivo pontual, e ela pode ter uma perda de memória progressiva que vai levar anos do consumo excessivo de bebidas, né? Mas essa sensibilidade maior ao álcool, ela é meio que uma proteção, do tipo, a pessoa já acaba bebendo menos porque ela sabe que ela é menos tolerante. Então, assim, de alguma forma, isso daí ajuda ela a ficar mais longe do álcool e diminuir os riscos. Perfeito. Né? Bom, a gente tem um depoimento, quando a gente fala, a pessoa que bebe, a gente lembra do quê? Daquela pessoa que está na rua, ou da pessoa que não tem tanta condição financeira. A gente vai acompanhar agora um depoimento de uma querida que ela bebia, ex-alcoólatra ou alcoolista, só que ela não aceitava, né, Luquinha? Ela achava que ela não tinha esse tipo de problema com a bebida. Acompanha aí. Alcoólatra, imagina? Eu falo 3 idiomas. Eu fiz 2 faculdades. Eu morei fora do Brasil.
Eu? Imagina, alcoólatras são aquelas mulheres que trabalham de noite, coitadas, que têm de beber para enfrentar aquela vida de prostituição. Eu não. E nem toda prostituta é alcoólatra. E nem todo mundo que dorme embaixo da ponte é alcoólatra. Mas eu, prepotente, orgulhosa, mentirosa, manipuladora, achava que não era alcoólatra. E era uma baita de uma alcoólatra. Aí vem aquela pergunta, né, Lenina? Como é que a gente fala para uma pessoa que ela tem realmente um problema com álcool? Isso é uma coisa muito difícil, porque assim, o alcoolismo é uma doença e ele pode atingir qualquer pessoa, em qualquer situação e a qualquer momento. Ela não precisa estar, como essa moça falou, ela não precisa estar embaixo da ponte, ela pode ocupar o melhor cargo na melhor empresa, ela pode ser uma mãe de família, ela pode ser um pai de família e ele pode ser suscetível ao álcool e em algum momento aquilo desencadeou essa doença e ela é estabelecida. O principal para o tratamento do alcoolismo é a pessoa se aceitar como alcoólatra, quer dizer, ela se aceitou, depois de tudo ela percebeu que ela, apesar de todas aquelas referências que ela tinha, ela era uma pessoa que estava doente e por isso ela precisava de tratamento. Mas as pessoas em volta, elas têm que apontar, porém assim, não muito acusar, porque quando você acusa uma pessoa, ela é etilista, você vai de frente com aquilo, então você tem que muito mais que acolher. Eu sei que é muito difícil porque envolvem casos de violência e casos, inúmeros fatores aí. Mas se essa pessoa for acolhida, muito provavelmente ela percebe melhor a situação que ela está se colocando ali, né? Uhum. E a própria pessoa perceber que ela está passando do limite, quando outras pessoas apontam, falam, nossa, mas você vai beber de novo? Aquela pessoa se sente incomodada e fala, poxa, mas eu estou bebendo toda hora. Ou então, aquele comportamento muda muito radicalmente. A pessoa começar a se avaliar para ver o quanto o álcool está pesando na vida dela. E ela se aceitar como uma pessoa doente para que ela consiga ter forças para procurar o tratamento. Mas os parentes, as pessoas que convivem, elas têm que acolher, porque é a função mais difícil e é uma doença. Voltamos hoje conversando sobre o álcool, os riscos que o álcool pode oferecer para a sua vida, para a saúde aí do seu corpo e também para as pessoas que estão à sua volta, à sua mente. A nutróloga Lenina Mattioli, ela está aqui realmente ajudando a gente a entender que o álcool é algo que realmente necessita a nossa atenção, o consumo moderado do álcool. Mas agora rapidinho a gente fica por dentro da curiosidade do dia de hoje. O chefe mexicano Juan Licério Alcala, ele apresenta sua mais recente criação, o taco mais caro do mundo. Para quem não conhece, o taco é um prato típico mexicano, é servido com carne de Kobe, esse daí é servido com lagosta, caviar beluga, queijo brie preto, trufas e, para complementar e deixar mais caro ainda, gente, ouro em flocos. Um taco custa cerca de R$70 mil. E para encomendar o taco, os clientes precisam pagar um depósito de cerca de R$30 mil. Solange, tanta gente passando fome no mundo e esse povo pagar R$70 mil um pratinho. Doutora Lenina, como nutróloga, se eu comer ouro, ele vai virar um cocô de ouro? Vai virar um cocô rico. Milionário. Vai virar um cocô Tem que fazer cocô no potinho, para não jogar faz um cofre. Aí na hora que tiver no negativo, você vai no banco e fala, vou vender meu cocô, porque tem ouro no meu cocô. Tipo isso, tipo só. assim, né? Obrigada pelo doutor Nelson Luiz Raspes, que está em São Paulo acompanhando o nosso assunto. Aliás, ele tem uma palestra hoje sobre isso em São Paulo. Ronaldo, a Joana Silva, muita gente aqui no live deixando um beijo. E eu vou fazer a pergunta de uma mamãe que mandou aqui inbox pra gente, não vou te identificar. Ela resume a história dos filhos, um de 15 e outro de 17. Eles bebem demais, são agressivos com ela não sabe o que fazer porque são filhos, ela diz assim, e ela quer saber se tem alguma ligação com a droga também, se o álcool abre porta para as drogas. Ela põe aqui, socorro, preciso muito de ajuda. Olha, realmente, são uma das coisas que a gente vê como característica de pessoas que desenvolvem dependência de drogas é que elas começaram no álcool. E mesmo a dependência do álcool, quando ela começa de forma precoce, 15, 16 anos, né, ela é vamos dizer, uma chance maior desses adolescentes ficarem realmente etilistas na vida adulta.
É uma situação delicada, porque realmente ela é mãe, eles são menores de idade, tem toda uma questão jurídica aí, mas o conselho que eu daria para ela é procurar as entidades especializadas no tratamento de pessoas dependentes do álcool, que existem em todas as cidades praticamente, porque eles conseguem dar um apoio psicológico, orientar essa mãe como ela deve agir, porque cada caso é um caso que pode ter uma ação de forma diferente ali. Mas pelo apelo dela, muito provavelmente esses adolescentes já precisam de tratamento e ela precisa de um suporte psicológico para lidar com toda essa situação, né? Exatamente. Lindona, se você quiser mandar seus contatos inbox pra gente, a gente vai te orientar, tá bom, Luquinha? Solange, um amigo aqui foi bem sincero, fez uma pergunta, então agora eu quero que você escute a resposta, meu amigo. Ele diz que é trabalhador, de segunda a sexta trabalha, não bebe nada. Mas chega final de semana, ele bebe cerveja. Pelo que entendi aqui, a senhora deve beber bastante. Por quê? Porque a namorada dele fala que ele é alcoólatra. Entendeu? Então, para acho que alguém te chamar de alcoólatra, é porque a quantidade deve ser muito grande. Aqueles que só bebem só final de semana, mas quando bebe, bebe mesmo, entendeu? E aí todo final de semana acaba acontecendo isso. Vira já um caso de alcoolismo ou não? Sempre vai cair naquele conceito assim, o quanto isso influi nas suas relações sociais e na relação do ambiente que você vive. Como eu falei no começo, tem aquela frase que você não é um etilista até a sociedade começar a te perceber assim. Então, se alguém já está fazendo algum comentário, muito provavelmente você está bebendo em excesso. Sim. Então, o conselho que eu daria é fazer uma autocrítica, uma autoavaliação assim, será que eu consigo realmente passar algum final de semana sem a cerveja, sem a bebida? Se você consegue passar tranquilamente o final de semana sem a bebida, se as suas ações e tudo que você faz no final de semana continuar exatamente igual, você não é um dependente do álcool. Entendi. Só que se você passar um fim de semana sem a bebida e achar que aquilo está fazendo falta na sua vida, realmente o álcool que está mandando em você e não você mandando na bebida. Sabe? Eu queria fazer um alerta, eu estou tentando espelhar aqui, mas quando a gente conecta um com o outro, não está rolando um caso legal aqui de amor. As imagens de acidentes de trânsito gravíssimos aí, todos causados por gente que tomou um pouquinho. Eu queria que você fizesse esse alerta, Lenina. O um pouquinho é o problema, porque assim, na verdade, quanto é o pouquinho? E mesmo assim, a gente vai ter uma metabolização do álcool diferente para o peso corporal de cada pessoa. Então, um pouquinho para mim é diferente do pouquinho para você, é diferente do pouquinho para o Lucas. E esse pouquinho, ele é depressor do sistema nervoso central. E quando a gente está na direção, a gente tem uma coisa que chama atenção dividida. Você tem que olhar o espelho retrovisor, você olha para frente, você olha para os lados, você tem que vigiar o cachorro atravessando, a criança, a bola que escapou, tudo isso. Quando você tem uma pequena depressão do sistema nervoso central, mesmo que ela seja mínima, sabe aquele, eu tomei uma tacinha só? Tô legal. Às vezes não é suficiente para o seu reflexo reagir na hora que você tem que reagir. Por isso que o bafômetro ele é tão intolerante, porque você não tem uma quantidade segura que você possa beber e dirigir. E 1 em cada 5 vítimas de acidentes, ela estava alcoolizada. Então, assim, quantos acidentes a gente teria deixado de existir? Quantas mortes? Quantas mortes e quantas, vamos dizer assim... quantas coisas teriam deixado de acontecer pelo simples fato de não beber e dirigir. Exatamente, tá aí. O efeito psicológico do álcool é esse. É morte, é tragédia em família, é desgraça, é tristeza. Então, se você precisa de ajuda, busca ajuda, não tenha vergonha. Está cheio de gente com o mesmo tipo de problema. E a gente não está aqui para julgar ninguém. Lenina, a gente quer agradecer demais a sua participação. As perguntas em box eu vou mandar para a doutora para que ela possa responder. Tá bom, Luquinha? Obrigada, Lenina. Obrigado, doutora. Obrigado você de casa pelo carinho e participação. Amanhã a gente está de volta. Beijos, fiquem com Deus. Bora fazer compra com Vale Shop. Bora viver e ser feliz. Até amanhã. Tchau, tchau.